8 dias parecem uma vida inteira. Agora que os recordo, 8 longos dias sem o toque de Sofia. A casa, normalmente preenchida pelo seu riso e pelo cheiro do seu perfume, estava mergulhada num silêncio pesado, quase sólido. Um silêncio que se colava às paredes, aos móveis, à minha pele. Eu olhava para o teto do nosso quarto, deitado na cama que agora parecia um barco imenso a flutuar num oceano de ausência. O lado dela, vazio, frio. Era uma acusação silenciosa. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 3:12 da madrugada. A luz vermelha dos números feria os meus olhos na escuridão e o sono parecia ter me declarado inimigo. Evitava-me com uma crueldade deliberada, deixando-me sozinho com os meus pensamentos, que rodopiavam como abelhas sobre uma carcaça. A viagem de trabalho dela mal tinha começado, e meu corpo, este corpo de 52 anos que eu julgava conhecer, já protestava contra a ausência dos nossos rituais noturnos, calor da sua mão na minha, do som suave da sua respiração a embalar-me. O meu nome é Vasco, sou engenheiro Neivo, um homem de números, de estruturas, de lógica. Aqui em Malho, a partir de casa. Aqui em Cascais, num escritório com vista para o Atlântico. Um privilégio que ela sempre fez questão de sublinhar. Conheci a Sofia há 4 anos, numa conferência sobre estruturas offshore no Porto. Arquiteta paisagista, eu, o tipo dos barcos. A nossa ligação foi imediata. Uma corrente elétrica que nos uniu no meio de uma sala cheia de gente cinzenta e conversas monótonas. Depois de um ano de um namoro intenso, de viagens de fim de semana entre Lisboa e o Porto, decidi fazer o que nunca pensei ser capaz. Deixei a minha vida solitária, os meus hábitos de solteiral, e mudei-me para a casa dela, para viver com ela e com o filho, o Tiago, que na altura tinha 22 anos. Nunca fui um homem de mudanças fáceis. A minha vida era uma equação controlada, com poucas variáveis. Com a Sofia valia cada desconforto, cada adaptação. O Tiago sempre foi educado comigo, na verdade. A sua educação era tão polida que parecia uma barreira de vidro. Mantinha uma distância respeitosa, um formalismo que, com o passar dos anos, se foi transformando numa espécie de amizade tranquila, como um mar em dia de verão, sem ondas, sem profundidade aparente. Jamais, em momento algum, pensei que esses 3 anos de convivência pacífica pudessem culminar na situação em que me encontro agora, a rebobinar cada momento, cada palavra, cada silêncio, à procura do ponto exato em que o chão começou a tremer debaixo dos meus pés. Se alguma vez sentiste o peso de um segredo tão pesado que te verga a espinha e te rouba o ar, talvez entendas o que estou prestes a revelar. O que aconteceu na madrugada passada desafiou todos os limites que eu acreditava ter, todas as certezas sobre quem eu era. A nossa casa fica um pouco afastada do centro de Cascais, numa colina com uma vista deslumbrante sobre o oceano, o som constante das ondas a arrebentar na praia do Guincho. Lá embaixo, geralmente acalma-me. É uma banda sonora constante, um lembrete da força e da perenidade da natureza. Mas naquela noite, nem o mar me trazia paz.
O escritório que montei no piso de baixo, com as minhas maquetes de navios e os meus ecrãs cheios de cálculos, tornou-se o meu refúgio durante o dia. É lá que desenvolvo projetos para embarcações sustentáveis, uma paixão que partilho, de certa forma, com o Tiago, de certa forma. De vez em quando aparece a porta do escritório, com o seu ar meio tímido, meio curioso, a pedir-me ajuda com cálculos estruturais para algum projeto da faculdade. Esses momentos criaram entre nós uma ponte de interesses em comum, uma linguagem partilhada que parecia inofensiva. Foi na terceira noite, sem a Sofia, que algo começou a mudar. A asa na casa era palpável. Este estado, nos nossos talheres, a tocar nos pratos durante o jantar, ecoava de uma forma estranha. Para quebrar o silêncio, o Tiago sugeriu que víssemos uma série sobre explorações submarinas, documentários sobre o trabalho de James Cameron, coisas do gênero. Primeira vez que fizemos algo juntos, sozinhos, sem a Sofia como ponte entre nós. Sentamo-nos na sala, nos sofás opostos, a uma distância que me pareceu, na altura, confortável, esporadicamente sobre as tecnologias apresentadas, os desafios da pressão nas grandes profundidades. Pá! Já trabalhaste com alguma coisa parecida com isto? Perguntou ele a dada altura, e a sua voz tinha um tom de interesse genuíno que me surpreendeu. Ele não estava apenas a ser educado, estava verdadeiramente curioso. Sim, participei no desenvolvimento de um sistema de sonares semelhante quando trabalhava no estaleiro em Viana do Castelo. Respondi e senti um pequeno orgulho em poder partilhar a minha experiência. Durante horas, sobre tecnologia marítima, sobre a beleza e o terror dos abismos oceânicos, sobre sustentabilidade, descobri que tínhamos pontos de vista muito parecidos. Isso dei por mim a perceber que o Tiago tinha um conhecimento impressionante. Para alguém tão novo, não era só o que aprendia na faculdade. Ele lia, investigava, tinha uma paixão real pelo planeta. E eu, sem me aperceber, encontrei-me a admirá-lo, a admirar a sua inteligência aguda, a sua paixão serena. Naquele momento, ele deixou de ser apenas o filho da Sofia e tornou-se o Tiago, uma pessoa por direito próprio, com um mundo interior fascinante. Nos dias que se seguiram, essa nova rotina instalou-se de forma natural, quase imperceptível. Trabalhávamos em separado durante o dia, eu no meu escritório, ele na faculdade ou a estudar no quarto, mas à noite encontrávamos-nos na cozinha, juntos. Ele revelou a ter um talento incrível para a cozinha, algo que claramente herdou da mãe. Preparava pratos complexos com uma facilidade desconcertante, enquanto eu, mais desajeitado, ficava encarregue das tarefas simples e de contar histórias das minhas expedições em alto mar, das tempestades que enfrentei, dos portos exóticos que conheci. O ambiente era leve, descontraído. Foi na quinta noite que notei algo diferente. Estávamos a jantar, a falar sobre as correntes marítimas da costa portuguesa. Eu explicava-lhe o efeito do canhão da Nazaré na ondulação, e a forma como seus olhos se fixaram nos meus era diferente. Demoravam-se mais do que o normal. Havia uma intensidade ali que me deixou momentaneamente sem palavras. Atribuí o facto ao cansaço,
A minha própria imaginação fértil, exacerbada pela solidão e pela falta da Sofia. Afinal, nunca tínhamos estado separados por tanto tempo. Desde que nos casamos, o meu corpo e a minha mente estavam a ressentir-se, a pregar-me partidas. Preciso momento que o telefone tocou, quebrando o feitiço, era a Sofia. A sua voz, distorcida pela má ligação, soava distante, vinda de outro mundo. Informou-me, com um tom pragmático, que teria dia de prolongar a viagem por mais uma semana. Um problema inesperado com um fornecedor em Hamburgo. Senti o meu corpo a contrair-se, uma onda de desilusão e outra coisa, algo que não consegui identificar na altura, a percorrer-me. Quando desliguei o telefone, o Tiago estava parado à porta da cozinha, a observar-me. Está tudo bem? Perguntou ele, e a sua expressão era indecifrável. Não era preocupação, não era curiosidade, era algo neutro, expectante. A tua mãe vai ficar fora mais uma semana, respondi, tentando esconder a frustração na minha voz. O Tiago apenas assentiu com a cabeça, um movimento lento, e voltou para o seu quarto sem dizer mais nada. Essa noite, dormi ainda pior. Fui assaltado por sonhos confusos, fragmentos de conversas, imagens do mar revolto. O rosto do Tiago a sobrepor-se ao da Sofia. Acordei com a crescente e desconfortável sensação de que algo estava a mudar fundamentalmente na dinâmica daquela casa. A ausência da Sofia não estava apenas a criar um vazio, estava a criar um espaço novo, um território desconhecido onde as regras antigas pareciam já não se aplicar. No dia seguinte, o céu confirmou os meus pressentimentos. Uma tempestade inesperada, vinda do nada, abateu-se sobre a costa. Rajadas de vento fortíssimas sacudiam as janelas da casa, fazendo-as vibrar. Relâmpagos cortavam o céu cinzento, iluminando por instantes a fúria do mar lá embaixo. À meio da tarde, a internet foi-se, e com ela a última ligação ao mundo exterior. Ficamos isolados, prisioneiros na nossa própria casa, com o uivo do vento única companhia. Para passar o tempo, o Tiago sugeriu uma partida de xadrez. Fomos buscar o tabuleiro de madeira antiga, que era do meu pai, e sentamos-nos frente a frente na mesa da sala. A luz que entrava pelas janelas era fraca, quase fantasmagórica, e com cada movimento das peças sentia uma tensão silenciosa a crescer entre nós. O xadrez é um jogo de estratégia, de antecipação, mas o nosso jogo parecia ser outro, jogado num tabuleiro invisível. Hoje pareces distraído, comentou ele, enquanto capturava o meu cavalo com um movimento calculado e preciso. Sua voz era calma, quase o sussurro por cima do barulho da tempestade. Estou só, preocupado com a tua mãe, com a viagem dela no meio deste tempo. Menti. Era mais fácil inventar uma preocupação plausível do que admitir o conflito interno que começava a consumir-me, a tirar-me a concentração. A tempestade intensificou-se. A certa altura, as luzes piscaram 3 vezes, como um aviso. Antes de se apagarem por completo, mergulhamos numa escuridão total e súbita. O silêncio repentino dos eletrodomésticos fez com que o rugido do vento e o golpear incessante da chuva contra as vidraças se tornassem ainda mais presentes, mais ameaçadores. Permanecemos imóveis durante alguns segundos, ambos a avaliar a situação, enquanto os nossos olhos se habituavam lentamente à penumbra. Vou buscar umas lanternas e umas velas, anunciei.
e a minha voz soou estranhamente alta naquele silêncio. Levantei-me da cadeira, e os meus dedos roçaram a mesa, procurando orientação na escuridão. Sentia-me vulnerável, exposto e achou que há almas na gaveta da cozinha, respondeu o Tiago. E a sua voz veio de um sítio inesperadamente próximo. Naomi tinha apercebido de que ele também se levantara. Encontramo-nos no meio da sala, os nossos corpos quase a chocar um contra o outro no escuro. Senti o calor que emanava dele a centímetros de mim. Consegui ouvir a sua respiração, um pouco mais acelerada que o normal. Ou talvez fosse a minha. Para o mundo resumir-se aquele pequeno espaço entre nós, carregado de uma eletricidade que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Desculpa, murmurou ele, afastando-se um passo ação. Não te vi aproximar. Ligeiramente consegui encontrar as velas e um isqueiro. Acendi-as uma, a luz amarelada e vacilante criou sombras dançantes nas paredes, transformando a nossa sala de estar familiar num lugar misterioso, íntimo, quase sagrado. Coloquei algumas velas na mesa de centro e outras na bancada que separava a sala da cozinha, criando pequenas ilhas de luz na escuridão. Ainda tens aquele whisky que costumas esconder na gaveta debaixo do móvel do bar? Perguntou o Tiago, e havia um leve sorriso na sua voz que eu conseguia adivinhar mais do que ver. Fiquei surpreendido, desarmado. Como é que sabes disso? Esta casa guarda poucos segredos, Vasco, respondeu ele. E a forma como usou o meu nome, sem o formalismo habitual, de uma maneira que nunca antes tinha usado, enviou um arrepio pela minha espinha. Hesitei por um momento, mas a ideia de um copo de whisky naquela noite tempestuosa pareceu-me a única coisa lógica a fazer. Fui buscar a garrafa e 2 copos, servi generosamente. O líquido âmbar brilhava à luz das velas, uma promessa de calor e esquecimento. A sobrevivência, brindou ele, erguendo o copo. Os seus olhos, na penumbra, estavam fixos nos meus, e o tilintar dos nossos copos soou como um pacto. O primeiro gole queimou-me a garganta de uma forma agradável, espalhando uma onda de calor por todo o meu corpo. Ao princípio, falamos de coisas triviais, a tempestade, o joio de xadrez interrompido, os projetos da faculdade dele. Mas à medida que a garrafa se esvaziava, a conversa foi se tornando mais pessoal, mais perigosa. Tu e a mãe nunca discutem, observou ele, recostando-se no sofá. Parecia uma afirmação, mas soava a pergunta: como é que isso é possível? Pensei na pergunta dele a fazer girar o licor no meu copo. Comunicação, respondi, a palavra a soar ocar e zi. Cedências, um tom interrogativo. Nós somos, confirmei. Talvez mais para me convencer a mim mesmo do que a ele. A tua mãe é uma mulher incrível. A tua mãe é uma mulher incrível. E o Tiago olhou para o seu copo pensativo. Imagino, ela estará a fazer agora. Com quem estará? A insinuação apanhou-me de surpresa. Senti uma tensão repentina no ar. O que queres dizer com isso? Ele encolheu os ombros, um gesto casual que contrastava com a intensidade do seu olhar. Nada de específico. É só que as pessoas mudam quando estão longe de casa, longe da rotina. Essa insinuação deixou-me profundamente desconfortável. Abri a boca para responder, para defender a Sofia,
para o defender a ele. Mas antes que pudesse dizer o que quer que fosse, um relâmpago ofuscante iluminou a sala por completo, seguido quase instantaneamente por um trovão ensurdecedor, que fez a casa inteira tremer instintivamente. Aproximamo-nos um do outro no sofá. Um gesto primário, procura de conforto perante uma ameaça. Este foi perto, comentei, tentando aliviar a tensão com uma piada fraca. O Tiago não respondeu. Diz isso, no silêncio que se seguiu ao trovão, ele pousou a sua mão sobre o meu joelho. O gesto podia ser interpretado como uma busca de consolo, um ato inocente no meio do susto. Mas os seus dedos permaneceram ali. Demasiado tempo. O calor da sua mão atravessou o tecido das minhas calças, criando uma corrente elétrica que me subiu pela perna e se espalhou por todo o corpo. Comecei, sem saber muito bem o que dizer, como nomear o que estava a acontecer. Alguma vez te perguntaste como seria? Interrompeu-me ele. E a sua voz era agora um sussurro baixo e intenso, quase inaudível por cima do som da chuva seca. Como seria se nós... Levantei-me bruscamente, como se o sofá estivesse em vãos chamas. O movimento foi tão súbito que derramei o resto do meu whisky na carpete. A mancha escura no chão pareceu-me um presságio de acho que já bebemos demais, disse eu, com a voz mais trêmula dos que gostaria. Devíamos ir dormir. Sem esperar por uma resposta, peguei no meu copo e dirigi-me para as escadas. Senti os olhos dele a seguirem-me na escuridão, uma pressão física nas minhas escuridão. Costas, entrei no meu quarto, fechei a porta e encostei-me a ela, tentando controlar a minha respiração ofegante. O meu coração batia descontroladamente contra as minhas costelas. Aquele toque sendo a Jonam de Zentam, Tatomó, Zamar, Javili Algerman, Beyamó, de lógica e responsabilidade. Deitei-me na cama com a roupa ainda vestida, a ouvir a tempestade lá fora, que parecia um reflexo perfeito da turbulência dentro de mim. O whisky toldava-me os pensamentos, mas não o suficiente para silenciar a voz da consciência que me acusava. Acusava-me de ter permitido aquele momento, de não o ter cortado pela raiz, de ter, por um breve instante, hesitado. Com o tempo, o cansaço acabou por vencer a ansiedade e adormeci num sono pesado e inquieto. Não sei exatamente a que horas despertei. Acordei sobressaltado, com o coração a mil. A tempestade lá fora tinha abrandado para uma chuva constante e mansa. A casa estava novamente mergulhada em silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio expectante. Dei por mim a virar-me na cama, a tentar encontrar uma posição mais confortável, quando notei que eu tinha certeza de ter fechado. Estava agora entreaberta. Uma fresta de luz fraca, vinda do corredor, cortava a escuridão do quarto. E depois de mover silenciosamente dentro do meu quarto, o meu primeiro instinto foi o de um animal encurralado. Confrontar o intruso, gritar, acender a luz mas algo, uma força estranha e poderosa, uma mistura de medo e uma curiosidade mórbida, fez-me ficar quieto. Fechei os olhos quase por completo, deixando apenas uma pequena fresta para ver, e abrandei a minha respiração. Fingi dormir. Era o Tiago. Ele aproximou-se da cama com passos lentos, vacilantes, como se estivesse a testar o terreno. Parou ao meu lado a observar-me.
Consegui senti-lo ali, uma presença quente e tensa na escuridão. Mantive a minha respiração regular, o meu corpo o mais relaxado possível, enquanto a minha mente gritava 1 milhão de perguntas sem resposta. O que é que ele estava a fazer ali? O que é que ele pretendia? Senti o colchão ceder levemente quando ele se sentou na beira da cama. O calor do seu corpo tornou-se mais intenso. Notava-se mesmo através do edredom. Fiquei imóvel, petrificado, o coração a bater, tão forte que eu tinha a certeza de que ele o conseguia ouvir. A curiosidade e a apreensão travavam uma batalha feroz dentro de mim. Depois senti o toque. Os dedos dele tocaram no meu braço, que estava por cima do edredom com uma delicadeza tão suave que, por um segundo, duvidei que fosse real. Depois deslizaram lentamente pelo meu ombro, subindo até alcançarem o meu rosto. O toque era exploratório, quase reverente, traçando a linha do meu maxilar, a minha bochecha. Lutei contra o impulso de abrir os olhos, de o confrontar, de lhe perguntar que raio estava ele a fazer, mas ao qual, dentro de mim, algo que eu não reconhecia, uma parte sombria e desconhecida de mim mesmo, queria saber até onde ele iria. Queria saber até onde eu iria. A mão dele desceu pelo meu peito, por cima do edredom, parando sobre o meu coração. Deixou ali ficar por um longo momento, e eu sabia que ele conseguia sentir os meus batimentos cardíacos acelerados debaixo da sua palma. Pareceu uma eternidade. Depois, os seus dedos continuaram a descer, deslizando pelo meu abdômen. A respiração dele tornou-se mais pesada, quase sincronizada com a minha, que eu lutava por manter na aparência de um sono profundo, quando seus dedos se deslizaram por baixo do edredom e depois por baixo da minha camisola, tocando a minha pele diretamente. Senti um arrepio involuntário a percorrer meu corpo. Era aqui. Era este o ponto sem retorno. Eu devia ter parado tudo ali. Devia ter me despertado. Ter acabado com aquela loucura. Ter marcado os limites de forma clara e inequívoca. Mas os 8 dias de solidão, o whisky ainda a correr-me nas veias e aquela curiosidade proibida e viciante mantiveram-me preso no papel de quem fingia dormir. Os dedos do Tiago tornaram-se mais atrevidos, exploraram o meu peito, o meu abdômen, provocando sensações que há muito tempo eu não sentia, ou que talvez nunca tivesse sentido desta forma. A minha mente gritava: não, Gil, Stan. Era uma traição a Sofia, a confiança que ela depositava em mim. Era uma traição ao próprio Tiago, ao meu papel de figura parental. Era uma traição a todos os meus princípios, a tudo o que eu acreditava ser. Mas o meu corpo traidor respondia instintivamente àquele toque. Aquela atenção senti-me a fragmentar. Uma parte de mim entregava-se às sensações físicas, a uma necessidade primária que eu tinha ignorado por demasiado tempo. Outra parte observava a cena de fora, horrorizada, com a ruptura da confiança que ia a facilitar como meu silêncio. Uma terceira parte, mais analítica, perguntava-se o que é que tudo aquilo significava sobre mim, sobre ele, sobre o futuro. À medida que a tensão crescia no meu corpo, tornou-se quase impossível manter a farsa da inconsciência. Os meus dedos agarraram-se aos lençóis. A minha respiração tornou-se irregular, ofegante. O Tiago apercebeu-se da mudança, mas em vez de recuar,
de se assustar, ele intensificou os seus movimentos. Eram precisos, decididos, decididos. Ele sabia o que estava a fazer. Quando o clímax me atingiu, foi como uma tempestade interna, tão intensa como a que ainda rugia lá fora. Mordi o lábio com força para conter qualquer som que pudesse escapar, enquanto vagas de prazer e de uma culpa avassaladora me atravessavam ao mesmo tempo. Insuportável. A sensação mais requintada e mais nojenta que alguma vez experimentara. Depois, senti o Tiago a afastar-se. Com um cuidado surpreendente, ajeitou a minha roupa e o edredom, como se quisesse apagar os vestígios do que tinha acabado de acontecer. Ficou sentado na beira da cama por mais uns momentos, a sua respiração ainda irregular. Depois, inclinou-se e, para meu choque total, depositou um beijo suave na minha testa. Boa noite, Vasco, sussurrou ele na escuridão, antes de se levantar e sair do quarto, tão silenciosamente como tinha entrado. No momento em que a porta se fechou, abri os olhos. A escuridão do quarto parecia agora absoluta. A realidade do que acabara de acontecer, do que eu tinha permitido que acontecesse, caiu sobre mim como uma avalanche. Lágrimas de vergonha, de confusão, de autoaversão começaram a rolar silenciosamente pelo meu rosto, enquanto eu olhava para o teto, com o fantasma daquele prazer ainda a ressoar no meu corpo traidor. Da noite passou numa vigília angustiante. Repassei o incidente na minha mente vezes sem conta, à procura de explicações, de justificações, de qualquer coisa que pudesse aliviar o peso esmagador da culpa. Mas não encontrei respostas, apenas mais perguntas. Quando os primeiros raios de sol finalmente penetraram as cortinas, levantei-me exausto. A tempestade lá fora tinha passado, mas deixara um rastro de destruição. Ramos partidos no jardim, folhas espalhadas pelo terraço. Era uma metáfora perfeita para o estado da minha consciência. Tomei um duche longo, esfregando a pele com força, como se pudesse lavar a memória da noite anterior, o toque dele. Mas a água quente não trouxe alívio, trouxe apenas uma clareza dolorosa. O que aconteceu não fora um sonho nebuloso induzido pelo álcool, fora real, tangível e reversível. Desci as escadas com passos pesados, como se carregasse o mundo às costas, a preparar-me para o inevitável confronto. A eletricidade tinha regressado durante a madrugada e o aroma de café acabado de fazer enchia a cozinha. Sem se virar, a sua normalidade desconcertou-me, desarmou-me por completo. Eu esperava tensão, silêncio, desconforto, talvez até arrependimento nos olhos dele. Em vez disso, ele agia como se a noite anterior nunca tivesse existido. Bom dia, gaguejei, sentando-me rigidamente à mesa. O Tiago serviu os ovos e o café e finalmente encontrou o meu olhar por cima da mesa. Havia nada na sua expressão, nada. Os seus olhos estavam claros, o seu sorriso era tranquilo, como em qualquer outra manhã. A tempestade fez uns estragos no jardim, comentou ele, apontando com queixo para a janela. Vou tratar disso depois do pequeno almoço, assenti mecanicamente, tentando seguir o seu guial de normalidade. Era isto então? Íamos fingir que nada tinha acontecido? Tiago, comecei, a minha voz a falhar. Sobre ontem à noite, a garrafa de whisky ficou quase vazia
interrompeu-me ele, num tom deliberadamente leve. Hemos de comprar outra, antes que a mãe volte. A mensagem era clara como a água. O assunto estava encerrado. Não íamos falar sobre aquilo. Uma parte de mim sentiu um alívio imenso. Enfrentar o que aconteceu significaria reconhecê-lo, dar-lhe um nome, um peso e, consequentemente, consequências. Mas outra parte de mim revoltava-se contra aquela conspiração de silêncio, contra aquela cumplicidade forçada. Comemos em silêncio durante alguns minutos. Ao tilintar dos talheres nos pratos, uma pergunta martelava na minha mente. Teria sido a primeira vez, ou apenas a primeira vez em que eu estava consciente? Dormiste bem? Perguntou ele de repente, e havia um brilho quase imperceptível nos seus olhos. A pergunta, aparentemente inocente, estava carregada de camadas de significado. Era uma provocação, um teste para ver se eu admitiria que estava acordado. Não muito, respondi cautelosamente, escolhendo as minhas palavras como se caminhasse num campo de minas. Ei, a tempestade não me deixou dormir. Ele não me deixou dormir. Assentiu, e um pequeno sorriso brincou nos cantos dos seus lábios. Tempestas têm esse efeito. Criam muita energia. As nossas miradas, e nesse momento eu soube com uma certeza absoluta. Ele sabia que eu estava acordado. Todo o episódio, o meu fingimento, a minha silenciosa permissividade, tudo tinha sido um teatro para dois, onde ambos conhecíamos o guião. Estávamos imersos numa elaborada dança de negação mútua. Vou ligar à tua mãe mais tarde, disse eu, desviando o olhar primeiro, para ver como ela está. Claro, respondeu o Tiago, levantando-se para levar o seu prato para o lava-louça. Diz-lhe que nos estamos a safar bem por nossa conta. Aquelas palavras ressoaram na minha mente com um significado novo e pesado. Ainda nos restavam 8 longos dias até ao regresso da Sofia. 8 dias de manhãs desconfortáveis, tardes de evasão cuidadosa e noites que agora representavam um território desconhecido e perigoso. Enquanto observava o Tiago a mover-se pela cozinha com a mesma naturalidade de sempre, dei-me conta de algo aterrorizador. A noite anterior tinha mudado algo fundamentalmente dentro de mim. E não se tratava de sentir atração pelo Tiago. Não era um desejo romântico mais sombrio. Era a descoberta de uma fraqueza em mim, de uma capacidade para a traição, para o engano, que eu desconhecia ter. Era como se ele, com o seu toque, tivesse aberto uma caixa de Pandora dentro da minha alma. E agora os fantasmas andavam todos a soltasmas. O sol brilhava lá fora, dissipando os últimos rastros da tempestade. A vida seguia indiferente ao cataclismo interior que eu experimentava. Anunciei, levantando-me. Precisava de distância, precisava de lógica, de números, de algo que fizesse sentido. Está bem, eu vou estar no jardim. Se precisares de alguma coisa, respondeu ele, sem se virar. Se precisares. Aquela expressão tinha agora um duplo sentido que eu não conseguia ignorar. A distância entre nós era física e emocional, mas estava preenchida por tudo o que não era dito, por tudo o que era proibido. Os dias seguintes foram uma tortura. Transcorreram numa rotina aparentemente normal,
mas carregada de uma tensão subjacente que podia ser cortada à faca, e eu movíamos-nos pela casa como planetas em órbitas bem calculadas, perto o suficiente para manter as aparências, mas sempre suficientemente afastados para evitar a colisão. Durante o dia, enterrava-me no trabalho, mergulhava em cálculos e projetos com uma intensidade febril, fazendo em dias o que normalmente levaria semanas. Era a minha forma de fugir. À noite, retirava-me para o quarto mais cedo, fechando a porta com chave, um gesto que nunca antes fizera e que me parecia, ao mesmo tempo, uma proteção e uma confissão de culpa. No quarto dia depois do incidente, a Sofia ligou, a sua voz animada e cheia de energia, a descrever reuniões produtivas e perspectivas promissoras para a empresa dela. Parecia vir de uma galáxia distante. Falava de pessoas que eu não conhecia, lugares que nunca visitara. Enquanto a ouvia, uma parte de mim ansiava desesperadamente pela sua presença, não apenas pela saudade natural, mas como uma âncora para a minha moralidade à deriva. Precisava dela para me lembrar de quem eu era, ou de quem eu pensava que era. Então, como estão as coisas por aí? Vocês, os dois, estão a dar-se bem? Perguntou ela, e a inocência da sua pergunta foi como uma faca a atravessar a minha consciência. Sim, tudo tranquilo, respondi. A mentira a sair da boca com uma facilidade que me assustou. Olhei pela janela e vi o Tiago no jardim, a cortar a relva, com o sol a refletir-se no seu torso nu e suado. Desviei o olhar rapidamente, cada um na sua. A verdade é que mal nos vemos. Ainda bem, fico mais descansada, disse ela. Às vezes preocupo-me que vocês, os dois, não tenham muito em comum. Se ela soubesse, se ela ao menos suspeitasse do que tínhamos partilhado naquela escuridão, naquela cumplicidade silenciosa. O pensamento provocou-me uma onda de náusea que me custou a controlar. Temos saudades tuas, disse eu, mudando de assunto. E isso pelo menos era verdade. Verdade esmagadora. Depois de desligar, fiquei sentado com o telefone na mão, a pensar em como poucos dias podiam transformar uma pessoa de forma tão completa. O homem que a Sofia conhecia e amava, o Vasco confiável, íntegro, transparente, parecia agora uma miragem, uma versão distante de quem eu me tinha tornado. Naquela mesma noite, o Tiago voltou a quebrar a nossa trégua silenciosa. Estávamos a acabar de jantar e ele sugeriu que víssemos um filme. A proposta, aparentemente inocente, estava carregada com o peso de todas as possibilidades. De imediato, senti o meu corpo a ficar em alerta. Tenho muito trabalho para acabar, respondi automaticamente, a minha desculpa habitual. Vá lá, Vasco, insistiu ele, e o seu tom era suave, mas firme. Não podemos continuar a evitar-nos durante mais 4 dias. É estranho. E a mãe vai notar que algo se passa quando regressar. A menção da Sofia, naquele contexto, usada como uma ferramenta para me manipular, provocou em mim uma faísca de raiva. Como é que ele se atrevia a usar o nome dela, o amor dela, como uma desculpa para nos aproximarmos? O dia que tu queres, afinal, Tiago? Perguntei finalmente, a minha voz baixa e tensa, confrontando-o diretamente pela primeira vez desde aquela noite. Os seus olhos encontraram os meus, do outro lado da mesa. Não havia hesitação no seu olhar, apenas normalidade
respondeu ele calmamente. Easy. Seu, não temos de deixar que isso defina a nossa relação. Relação? Repeti, incrédulo. A palavra pareceu-me obscena. Somos familiar, ou, pelo menos, devíamos ser, disse ele, e um sorriso enigmático apareceu nos seus lábios. E a família assume muitas formas diferentes, Vasco. Nem todas seguem as regras convencionais. E seu John, aquela sua filosofia relativista, aquela forma de torcer a realidade para se adequar à sua conveniência, enfureceu-me. Não distorças as coisas para justificar o que fizeste ou que eu fiz, retorquiu ele. E o seu tom agora tinha um desafio explícito. Ou o que nós fizemos? Tu estavas acordado, Vasco. Sabias perfeitamente o que estava a acontecer. Isivan, a verdade, exposta de forma tão crua, deixou-me sem palavras, apanhou-me desprevenido. Eu tinha, no fundo, esperado que pudéssemos manter a ilusão de que eu era uma vítima passiva, de que eu não sabia. Era uma ficção conveniente, que me permitia partilhar a culpa, diminuir o meu próprio peso, mas ele não permitiu isso. Não pode voltar a acontecer, afirmei, com uma convicção que eu não sentia de todo. O Tiago inclinou a cabeça levemente, a avaliar-me. Jamais e porquê. A Sofia não precisa de saber, foi apenas físico. Não houve envolvimento emocional. Claramente, tu precisavas, enquanto ela está fora. E eu estou disposto a ajudar. A frieza calculista com que ele descrevia a situação revelava uma maturidade que me perturbava. Não era o comportamento de um jovem impulsivo. Era o de alguém que tinha pensado, planeado e racionalizado as suas ações com um cuidado assustador. Tu planeaste isto desde o início? Perguntei, e a ficha finalmente caiu. As olhadas, as conversas, o interesse súbito, tudo tinha sido deliberado, diretamente. Em vez disso, levantou-se, contornou a mesa e veio parar a centímetros de mim. Senti o seu calor, o seu cheiro, que agora me era familiar de uma forma que nunca deveria ter sido. Tu não és infeliz como a mãe, disse ele, a sua voz baixa, controlada, quase um segredo entre nós. Isto não é sobre amor ou relações. É sobre uma necessidade física, um desejo básico, algo que eu posso oferecer sem complicações emocionais. Passo, criando distância. O meu corpo gritava para me afastar, mas os meus pés pareciam presos ao chão. Há complicações em tudo isto, Tiago, complicações que tu pareces não entender, e eu entendo perfeitamente, replicou ele. A sua calma a desarmar-me. Sei que te sentes culpado, mas não pelo ato em si. Sentiste culpado por teres gostado, por teres permitido, no fundo, quereres que volte a acontecer, apesar de saberes que não devias. As suas palavras atingiram-me como um diagnóstico preciso e impiedoso. Ele tinha articulado na perfeição o conflito que me consumia. Ele via através de mim, das minhas mentiras, da minha autoilusão. Vou me deitar, declarei, incapaz de continuar aquela conversa que expunha de forma tão brutal as minhas contradições. Virei-lhe costas e comecei a subir as escadas. A porta vai ficar destrancada? Perguntou ele às minhas costas. Parei a meio da escada, sem me virar. A pergunta ficou a flutuar no ar, carregada de implicações. Um sim seria um convite, um não seria uma rejeição, um silêncio.
O que seria um silêncio? Eu devia ter respondido com indignação, com um não rotundo. Em vez disso, o silêncio estendeu-se, traindo a minha incerteza, a minha fraqueza, a minha fraqueza. Boa noite, Tiago, disse eu finalmente, e continuei a subir sem responder à sua pergunta. No meu quarto, sentei-me na beira da cama a olhar para a porta, trancar ou não trancar, um gesto simples, mecânico, que continha o peso de uma decisão moral profunda. Depois do que me pareceu uma eternidade de angustiante contemplação, levantei-me, fui até a porta e girei a chave na fechadura. O clique metálico ressoou no silêncio do quarto como um veredicto. Jim. Tinha feito a escolha certa, deitei-me, mas o sono não veio. Perto das 2 da madrugada, ouvi os passos suaves no corredor. Detiveram-se em frente à minha porta. Houve uma pausa. Depois, ouvi o leve ruído da maçaneta a ser girada, apenas para encontrar resistência, de silêncio, de tacho. Depois de um longo momento, os passos afastaram-se, regressando ao quarto dele. Exalei lentamente, sentindo uma mistura contraditória de alívio e desapontamento. Eu tinha tomado a decisão correta. Eu sabia disso. Então, por que uma parte de mim sentia como se tivesse perdido alguma coisa? Na véspera do regresso da Sofia, durante o jantar, o Tiago anunciou: "Vou passar uns dias à casa de um amigo quando a mãe voltar." Levantei o olhar do prato, surpreendido. Troquei. "A tua mãe vai querer estar contigo depois de tanto tempo fora." Ele encolheu os ombros. "Preciso de espaço. E além disso, vocês os dois provavelmente vão querer um tempo a sós." O aparente cuidado nas suas palavras contrastava com o brilho calculista nos seus olhos. Ele estava a dar-me uma última oportunidade, uma chance para resolvermos a nossa situação antes que ela regressasse. "Tiago, nós temos de falar", disse eu, a minha voz hesitante. "Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu. Na realidade, podemos", respondeu ele pragmaticamente. "É exatamente o que acontece em muitas famílias. Os segredos são enterrados, os incidentes são esquecidos. A vida continua. Isso não é saudável." "Vá, e o que seria saudável? Vasco, contar à mãe? Arruinar o casamento dela? Destruir a minha relação com ela? Algumas verdades causam mais dano do que bem." Havia na sua lógica uma sabedoria retorcida que eu não conseguia ignorar por completo. O que é que ganharíamos realmente com a confissão? Apenas dor, uma dor generalizada. Então, fingimos que nada aconteceu? Perguntei, sentindo-me esgotado. "Não", corrigiu ele. "Nós não fingimos, nós reconhecemos. Entre nós, o que aconteceu, aprendemos com isso. Aprendemos com isso e garantimos que não se repete. Foi um erro", afirmei, mais para mim do que para ele. O Tiago estudou-me por um momento. "Para mim, não foi", admitiu finalmente. "Mas eu respeito os teus limites. Sempre respeitei." Aquela afirmação arrancou-me uma risada incrédula. "Respeito?" June chegou quase no meu quarto enquanto eu dormia. "Enquanto tu fingias dormir", corrigiu ele suavemente. "Há uma diferença crucial aí, Vasco. Uma diferença que tu ainda não estás disposto a reconhecer." Ele levantou-se. "Não te preocupe. Quando a mãe regressar, eu vou continuar a ser o mesmo filho de sempre. E tu
vais ser o mesmo marido atento. Nada vai mudar no mundo exterior, mas tudo mudou no mundo interior. Repliquei quase num sussurro. O Tiago sorriu e desta vez foi um sorriso genuinamente triste. Essa é a condição humana, não é? Transportarmos mundos inteiros dentro de nós que mais ninguém consegue ver ou compreender. No dia seguinte, preparei a casa meticulosamente para o regresso da Sofia. Mudei os lençóis da cama, limpei cada superfície, coloquei flores frescas na sala, rituais de purificação, na esperança de que pudessem, de alguma forma, exorcizar os eventos das últimas noites. Quando o táxi dela parou à porta, o meu coração acelerou. A Sofia saiu, radiante como sempre, e a sua presença encheu de imediato o vazio da casa e da minha alma. O Tiago e eu recebemos lá na porta o quadro perfeito de uma família harmoniosa à espera da sua matriarca. Meus homens, exclamou ela, abraçando-nos aos dois ao mesmo tempo. Tive tantas saudades vossas, de enquanto os seus braços nos envolviam. Os meus olhos encontraram os do Tiago, por cima do ombro dela, mirada silenciosa. Selamos o nosso pacto não verbal. O passado ficaria enterrado, um segredo partilhado para preservar a felicidade da mulher que ambos amávamos, cada uma à sua maneira. É que se safaram sem mim? Não voei, perguntou ela, já dentro de casa. Safamo-nos surpreendentemente bem, respondeu o Tiago, ajudando-a com a bagagem. O Vasco e eu descobrimos que temos mais em comum do que pensávamos. Verdade oculta numa frase casual, base de todos, mas invisível. A Sofia sorriu, satisfeita. E isso é maravilhoso. Sempre quis que vocês se aproximassem. Mas, se alguma vez carregaste um segredo que, simultaneamente, te corrói e protege quem amas, então entendes o peso que o Tiago e eu agora partilhamos. E assim continuo a desempenhar o meu papel nesta elaborada peça de teatro familiar, tentando convencer todos, incluindo a mim mesmo, de que sou o homem que eles pensavam que eu era, antes daquela tempestade fatídica. Porque há noites que mudam tudo, mesmo quando tudo fingimos que nada mudou, e em todas as noites que se seguiram, sempre que fecho os olhos, a pergunta dele ecoa no silêncio do meu quarto: a porta vai ficar destrancada? E a minha mão, contra a minha vontade, hesita sempre antes de girar a chave.